Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Li no Livro. Quero muito ver como é que vai ser esse podcast de hoje, porque pela primeira vez em, 3, 4 anos que eu tô gravando Li no Livro, eu comprei um caderno e eu fiz um roteiro, gente. Eu fiz um roteiro pra não esquecer nada. Então, assim, vamos ver como é que vai ser. Estou nervosa, meu primeiro programa roteirizado. Mas também, antes de começar, queria agradecer a pessoa que me indicou esse livro, que foi o Gabriel, que é ouvinte do Li no Livro há muito tempo, um fofo, um querido, sempre conversa comigo lá pelo meu Instagram, que é o @LiviaMulder. Então, Gabriel, beijo, muito obrigada por essa indicação, que é uma indicação maravilhosa. Eu amei esse livro e é praticamente uma continuação de outros 2 episódios que nós já tivemos aqui no Li no Livro. O livro em questão é Circe, da Madeline Miller, livro de 2018, que vai contar a história da deusa feiticeira Circe. E por que é como se fosse uma continuação de outros 2 episódios do Li no Livro? Porque a Circe, ela está inserida bem no meio de vários mitos gregos. Então ela vai ser, por exemplo, tia de Medeia. Ela, por exemplo, vai ter um caso amoroso com Odisseu logo após a Guerra de Troia. Então, outros episódios do Li no Livro falam sobre esses 2 outros mitos, que é a Guerra de Troia e Medeia, e a gente tem uma continuação dessa história aqui nesse livro da Madeline Miller. Quem foi Circe, tá? Dentro da mitologia, e que, obviamente, também vai ser no livro da Madeline Miller. Ela é uma deusa menor, porque ela é filha de Hélio. Hélio, um titã, tá? Não vamos confundir Hélio com Apolo, embora com o tempo essas 2 figuras tenham se misturado na cultura popular, mas eles começam com deuses diferentes. Hélio, um titã, e Apolo, o filho olimpiano, acho que filho de Zeus, se não me engano, então são figuras diferentes. Então ela vai ser uma feiticeira, deusa menor, tá? Que ela vai aparecer em algumas peças. A primeira é Odisseia, ela vai aparecer no Velocino de Ouro, ela vai aparecer na Argonáutica de Apolônio, que é a peça que conta a história do Velocino de Ouro. Ela vai aparecer também numa outra peça chamada Teogônia. E supostamente existiram mais outras 3 peças de teatro grego que contam histórias ou trechos da vida de Circe, mas elas foram perdidas com o tempo. Então existem registros, mas não existe a peça em si. A Madeline Miller, nesse livro, ela vai pegar todos esses mitos e vai organizá-los através de uma narrativa fluida, onde você vai ter tudo sendo contado pelo ponto de vista da Circe. Então é uma história em primeira pessoa, tá bom? O que é muito bacana, porque se você for ver, todas essas outras peças que eu citei aqui, elas foram escritas por homens. E elas foram escritas por homens num momento da história onde mulheres nem eram consideradas seres humanos na Grécia Antiga, né? Então você tem aqui homens falando de uma mulher feiticeira, deusa menor ainda. A Madeline Miller vai trazer, então, uma visão feminina sobre essa personagem pelo ponto de vista da própria personagem. Isso é muito legal. A gente também tem aqui uma coisa que a gente chama de romance de formação. Eu acho que eu já falei sobre isso antes, mas bem por cima. Então, eu vou reexplicar aqui. O romance de formação, diferente da jornada do herói, o romance de formação, ele é, digamos que, um gênero de história onde você tem um personagem e esse personagem vai ter um desenvolvimento emocional e mental durante essa história. Então, muitas vezes, o romance de formação não é obrigatório, mas muitas vezes ele conta a história da pessoa do momento que nasce até o momento em que, né, você tem o final do livro ali, onde toda a narrativa vai ser sobre o desenvolvimento emocional e mental daquela criatura, daquele personagem. A jornada do herói, ela não é um gênero literário. A jornada do herói, ela é como posso dizer, uma ferramenta do contar da história, uma estrutura da história. Então, você tem, por exemplo, Frodo como uma jornada do herói. Você tem Luke Skywalker como uma jornada do herói.
não temos aqui uma formação de caráter dos dois. Você tem um chamado à aventura, mas a formação de caráter dos dois não existe nessa história. Eles são chamados à aventura e eles são, em muitos momentos, vistos como os escolhidos por causa da jornada do herói. Mas o seu caráter já está ali, entendeu? Já está ali naquela história. O romance de formação, não. Ela é literalmente uma modificação muito profunda desse personagem mediante a narrativa que está sendo contada. E no caso da Circe, é muito mais fácil você ver isso, porque, por exemplo, quando você tem chamada aventura dentro da jornada do herói, você geralmente tem deslocamento de personagem, você tem conhecimento de novas terras, novas culturas. A Circe, 90% do livro, ela está presa, exilada na ilha dela. Então, existe, na verdade, um desenvolvimento de personagem em um único local ainda. Então, é mais fácil ainda você perceber a diferença básica entre jornada do herói e romance de formação. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Sobre o que se trata? Vai contar a história, como eu já falei, da Circe, que ela é uma deusa menor. E no começo da história, você não sabe ainda que ela é uma feiticeira. Nem ela vai saber que ela é uma feiticeira. Ela vai descobrir isso um pouquinho mais pra frente. Ela vai ser a filha do Hélio com a Pérsis, que é uma filha do oceano, que também é um titã. E no momento que começa a história, Zeus já teve lá a revolta que matou lá o pai dele, que agora eu não vou lembrar o nome, tal. Então, você já tem aqui os titãs remanescentes que sobraram como titãs, como criaturas divinas que se ajoelharam perante Zeus. Então, você já tem aqui uma divisão de classe, entre aspas, de hierarquia, entre aspas, entre os titãs que sobreviveram, que é citado no livro, que são vistos como traidores dos outros titãs, porque no momento da guerra entre Zeus e os titãs, os olimpianos, no caso, e os titãs, eles escolheram o lado dos olimpianos. Então, você já tem esse peso aqui sobre eles. E você tem os olimpianos como sendo os caras fodões ali, os grandes bambamãs, a galera que realmente domina. Então, Hélio vai casar com Perse, que é uma das filhas de Oceano, e eles vão ter vários filhos. Hélio tem a vantagem de conseguir ver o futuro, ou pelo menos é o que ele diz, né? É o que ele diz. E também tem aquela coisa, quando uma pessoa pode até realmente ver o futuro, uma pessoa vê o futuro, ela vai falar aquilo que ela interpretou do que ela viu. E quando a Circe nasce, que é a filha mais velha, ele fala que ela não está fadada a ter nenhum tipo de encanto e nenhum tipo de beleza. Destrói a menina. No momento que isso acontece, a mãe dela, que é a Pérsis, na hora, tipo, tá bom, então vamos fazer outro filho, tá ligado? E simplesmente ignora a guria e vai fazer outro filho. Aí ela tem mais um casal, e aí depois tem o Aietes, que é o caçula, que praticamente foi criado pela própria Circe. Por causa disso, a Circe vai crescer nos salões do pai com uma... assim, porque o lance dessa personagem é que ela, desde o princípio, ela é vista pelos outros de uma maneira muito subjugada. Ela é sempre subjugada pelo próximo, pelo pai, pela mãe, pelos tios, pelas ninfas. Ela é sendo uma ninfa também. Ela é sempre muito subjugada. Mas aqui a gente tem uma coisa. Primeiro, você tem situações onde você vai ouvir claramente, né? Ela vai contar que o fulano disse isso e claramente é uma ofensa a ela. Ela também descreve toda a solidão que ela passa nos salões do pai, embora ela tenha uma idolatria pelo pai, ela goste muito dele. A mãe ela não gosta tanto, mas o pai, nossa, ela adora o pai e tal. E mesmo assim, ele a trata com uma certa frieza, mas ela super segura isso. Só que a gente tem que lembrar que isso aqui é um livro em primeira pessoa. Então, todo o subjugar que a gente está vendo que os outros personagens fazem com a Circe é também uma forma que a Circe está interpretando. E ela diz que ela percebe os olhares de inferioridade, ela percebe o tom de voz. Então, e realmente tem momentos ali que as pessoas falam para ela, Circe, a mãe é uma pessoa horrorosa com ela, né? Chama ela de porquinha, tipo,
xinga a menina, sabe? Tá sempre botando ela pra baixo. Principalmente depois que ela tem os gêmeos, porque aí, no momento que nasce um menino e a menina, que é a Persis Persis e a mãe, como é o nome? Como é o nome? Peraí. A Pasífae e o outro menino que eu não vou lembrar o nome, o Hélio fala assim, não, essa aqui vai casar com o Olimpiano. Essa aqui tá fadada a ser uma rainha, tal. E aí a mãe muda de tratamento, então trata muito bem os gêmeos, trata muito mal a Circe. A mesma coisa com a Yetis, que é o caçula. O Hélio também vai falar assim, esse aqui eu não vejo nada. E aí meio que a mãe vai ignorar ele. E quem ajuda, praticamente cria, como se fosse seu, é a Circe. Existe um momento nesse começo de livro em que a gente já tem contato com um dos primeiros grandes mitos. São vários mitos que a gente vai ter contato, tá? Nesse livro. Entre eles nós temos Prometeus, Glauco e Sila, o Minotauro, Medeia e Jasão e Odisseia. O primeirão que você vai ter contato aqui, além de, obviamente, do mito lá da guerra entre os Olimpianos e os Titãs, é o Prometeus. E isso é extremamente importante porque esse mito, o contato que a Circe vai ter com o Prometeus vai ser muito importante para definir o relacionamento que ela vai ter com os humanos durante todo o longo do livro. Ela vai até, ela tá ali, é convocado todas as criaturas divinas para o julgamento do Prometeu, que é essa criatura que ousou roubar o fogo dos deuses e dar aos humanos. Então ele dá, uma grande analogia ao conhecimento, né? Então ele dá aos humanos um poder que supostamente era unicamente exclusivo das divindades, dos deuses, e fazendo isso, ele faz com que os humanos não precisem, para criar o fogo, e consequentemente se aquecer e poder comer, já que fogo é tão importante, dos deuses para ter isso. Então ele dá esse privilégio, tira o poder dos deuses. Então ele precisa ser punido. A punição dele é uma punição bem famosa, bem clássica. Está amarrado numa pedra, onde um grande pássaro vai vir todos os dias e vai bicar e comer o seu fígado com ele vivo. No dia seguinte, ele acorda novamente com o fígado restaurado, e aí novamente vem essa ave e come seu fígado, e isso vai ser para toda a eternidade. A Circe fica muito chocada com criança ainda, fica muito chocada com esse destino que é dado ao Prometeu, principalmente porque ela não vê problema nenhum, e aqui você já tem um início de um relacionamento que ela vai traçar com os humanos durante o livro. Ela não vê problema nenhum em ajudar os humanos, ela não vê problema nenhum em entregar a eles algum tipo de tratamento decente, coisa que para os outros deuses é um absurdo, porque os humanos estão sempre abaixo deles e precisam eternamente adorá-los, né? Então ela vai até o Prometeu e dá para ele um copo de água, não vou lembrar se é água ou vinho, mas aplaca a sede dele muito rapidamente, porque ela tem medo de ser pega e ser também punida por Zeus. Mas aqui você já tem um estabelecimento de que essa personagem é uma personagem extremamente empática, principalmente porque ela é uma personagem muito solitária. Então ela tem uma capacidade de empatia para com os outros que também estão em momentos de solidão. Como, por exemplo, Prometeus lá sozinho para toda a eternidade, amarrado numa pedra, sendo torturado. Então, ela tem uma capacidade de empatia que nenhum outro deus tem. E vamos lembrar que eu estou falando isso de um ponto de vista humano, né? Já que até onde eu sei, eu sou humana. A gente não pode julgar, entre aspas, os posicionamentos dos deuses do Olimpo, porque sempre foi dito que deuses e criaturas mágicas são amorais, ou seja, eles não se enquadram no que nós humanos acreditamos que é moralidade, que é certo e errado. Então a gente não tem como pegar as nossas regras humanas e aplicar a esses deuses. Então não tem como falar assim, nossa, que crueldade fizeram com Prometeu, cara. Não, gente, não tem como fazer isso, porque, mais uma vez, são criaturas amorais. A Circe, ela, exatamente por não ser tratada como uma deusa do nível deles,
ela é muito escorraçada, ela é muito rechaçada, ela é muito rejeitada, ela vai acabar se conectando com os humanos porque eles também são rechaçados e rejeitados pelos deuses. O tempo vai passar, essa menina vai continuar sendo extremamente rejeitada pela família e pelos outros deuses. O Aietes, que é o irmão caçula, vai crescer e ele é um homem, né, um deus masculino, um homem criado dentro dos preceitos de divindade e dentro dos preceitos de masculinidade. Então ele vai cagar para ela, ele vai ganhar uma ilha pro pai, um reino do pai, que esse reino vai ser a Cólquida, porque a Aietes vai ser o pai de Medeia mais pra frente. E vai embora. E ela fala assim, poxa, você não pode me levar com você? Ele fala assim, não, te vira aí. Você já fez o que tinha que me fazer, que é me criar. Então, tchau. Entendeu? E ela fica mais uma vez sozinha. E essa solidão que vai vir com ela, que vai vir com a ida do Aietes embora dos salões do pai, dos salões do Hélio, vai fazer com que ela comece aos poucos se aventurando pelo mundo, aonde ela vai conhecer um personagem chamado Glauco. E aqui a gente tem o segundo mito citado, né, em Circe. Ela vai conhecer o Glauco, que é um menino pescador. E no começo ela se encanta muito com ele, porque ele consegue vê-la como uma ninfa, ou seja, ele consegue vê-la como uma deusa, como uma criatura imortal. E por causa disso, ele tem um primeiro movimento de adoração a ela. E como ela é uma pessoa, uma criatura que nunca teve amor, nunca teve ninguém olhando para ela, quando ela tem isso, ela fica totalmente encantada. E ela tem, então, se apega a esse menino durante os anos, porque ela não envelhece, né? Durante os anos ele vai se tornando homem e ela vai se apaixonando por ele, porque ele dá a ela aquilo que ela não tem nos salões do pai. A gente já teve essa conversa aqui sobre como é muito importante a demonstração de amor para as mulheres no começo da vida. Porque se você não tem essa demonstração de amor, é muito provável, tá? Não estou generalizando, que você passe o resto da sua vida buscando esse amor que você não teve da sua família quando você era mais nova, quando você estava em formação do teu cérebro de ser humano. Então, você está muito mais suscetível a pessoas te manipulando quando percebem essa busca incessante por um amor que você não teve. Que é exatamente o que vai acontecer aqui com a Circe e o Glauco, mesmo ela sendo uma divindade e ele sendo só um pescador. Esse homem vai perceber que essa menina, que essa ninfa, essa ninfa, ela está em busca da adoração, está em busca do amor, está em busca de companhia. E ele constantemente vai tentar manipulá-la para, não pesquei nada, tá vendo? Você não é ninfa, você não é, sei lá, sua avó não é a dona do oceano, seu avô não é o oceano. Então, por que você não manda os peixes para mim? Você não vai mandar peixe para mim? Então eu vou adorar outra ninfa. Tem toda uma manipulação ali e na verdade, ocorre uma inversão de papéis, porque é ela que no final tá adorando ele. É ela que no final precisa loucamente dele, enquanto ele tá ali só porque ela pode prover peixes. E aos poucos ele quer porque quer que ela provenha peixes para ele. Ela vai até a avó, pede, a avó faz, aí ele consegue peixes. E ele aos poucos vai tentando esticar a baladeira para testar até onde vão os poderes dela. Até que um dia ele vira para ela e fala assim, eu quero virar um deus. Você consegue fazer isso para mim? E ela, já com aquele medo de perdê-la, com aquele... Ai, meu Deus, é a única pessoa que eu tenho que passa um tempo comigo, que minimamente me escuta, eu não posso perdê-lo. Então ela fica desesperada, pede pra avó, a avó fala, claro que não, jamais transforma. Primeiro, eu não posso fazer isso. Segundo, eu jamais transformaria um mortal em imortal. Isso é fora de cogitação, pelo amor de Deus. É quando ela, então, conhece os próprios poderes. Dentro de si, ela não sabe disso. Dentro de si, ela tem um poder que só os filhos de Hélio com a Perses, que é a mãe dela, vão ter, que é a capacidade de fazer feitiços. Ela vai, então, em busca de uma planta que ela ouviu falar, que é quando Zeus
matou o pai, sei lá o que aconteceu, que agora eu não vou lembrar, não sei se foi sangue ou foi sêmen. Sempre tem uma coisa do fluido corporal dos deuses. Caiu, acho que foi sangue, caiu no mundo e onde respingou, nasceu essas plantas. E essas plantas teriam, então, poderes mágicos. Mas a gente sabe, ao longo do livro, que, na verdade, quem tem esse poder mágico de ativar a magia inerente das ervas é ela, né? Não é qualquer um, é ela. E aí, então, ela vai e, enquanto o Glauco tá dormindo no colo dela, pega essa planta, esmigalha, passa nele e faz um feitiço ali de cabeça, falando que quer que ele tenha, que mostre o verdadeiro eu dele. Ela, na cabeça dela, achando que o verdadeiro eu dele era só um grande imortal, lindo, maravilhoso. Não é o que acontece. Ele realmente vira imortal. Mas ele vira imortal porque ele vira uma criatura meio tentacular, mas ainda assim humanoide. Ele é uma coisa meio body horror ali, a cena que acontece. E ela então, já que agora ele é uma criatura marinha, né, entre aspas, leva ele para os salões do pai, onde as pessoas ficam assustadas no começo, mas aceitam ele muito bem, até porque ele é homem, né? Isso é muito claro no livro. Homens são tratados com uma grande diferença aqui dentro. Não só porque é Circe. E aí aceitam ele numa boa, tal, mas ficam meio assim, olha, estranho isso, tal. Aí o que vai acontecer? Glauco tem já o que ele queria. Ele não precisa mais dela. E aí ele vai meio que aos poucos rejeitando-a. E ele se apaixona perdidamente por uma outra ninfa que frequenta os salões do Hélio, que é uma criatura escrotaça chamada Scylla, que inclusive... Isso aqui é meio Meninas Malvadas, tá? Que é inclusive faz bullying com a Circe, porque todo mundo meio que faz bullying com a Circe. Não é algo só da Scylla. Mas aí a Circe fica furiosa, pega o resto das plantas que ela tem e dá pra Scylla. E aí, fazendo a mesma coisa, que a Scylla se torne aquilo que ela realmente é. Porque na cabeça da Circe, a Scylla era uma criatura monstruosa. E é exatamente isso que vai acontecer. Só que dessa vez, como ela já é uma imortal, a Scylla se torna um monstro marinho horroroso, que não consegue falar, tentacular, um negócio assim meio Kraken, que mata pessoas e tal. E aí existe um burburinho ali do que aconteceu. O Glauco vai saber que foi a Circe e por causa disso vai romper de vez com ela. Ela fica muito triste e aí ela confessa. E é aí que ela faz uma merda muito grande. Ela confessa pro pai que foi ela que transformou a Scylla em monstro. Só que ela não vai falar... Ai, tadinha. Falta de traquejo é foda. Ela não vai falar isso no off pro pai. Ela vai falar isso na frente de todo mundo durante um banquete. E aí o pai fala assim, tá bom, querida, foi você. Só que ela vai ficar insistindo, e ela vai começar a se alterar. E é quando o pai vai perceber pela primeira vez que os filhos dele têm poderes. Mas isso não é o pior, porque ter poderes não é o problema. O Aietes depois aparece falando que tem alguns poderes também. E obviamente, como o Aietes é homem, vão passar um paninho ali e tal. Mas o grande problema, em específico da Circe nesse caso, é que ela não só tem poderes, ela usou os poderes dela contra uma imortal, contra uma deusa, contra uma ninfa. E isso vai acender o alerta nos Zeus. Porque se a gente sabe que tem uma coisa que pode te ameaçar, você fica, né, em alerta. Zeus não é diferente. Principalmente porque Zeus teve que lutar pelo poder que ele tem e que os olimpianos têm. Então, existe uma reunião entre Hélio e Zeus e outros deuses. Fica, então... O Zeus aparentemente queria matar a Circe. O Hélio vai negociar e ela é mandada em exílio para uma ilha. Porque ela precisa ser contida, já que ela é capaz de transformar e até, quem sabe, matar um imortal. Esse pensamento dos Zeus. Paralelo a isso, o Hélio é obrigado a se separar da mãe dela, que é a Persis, o que obviamente só vai causar com que a Persis odeie mais ainda a filha, porque já que todos os seus filhos têm poderes mágicos, eles precisam ser contidos. Então, Hélio não pode mais estar casado com a Persis, porque
essa união gera seres mágicos. E aí a Circe vai ser mandada para essa ilha, onde ela vai ficar grande parte da vida e grande parte do livro. Aqui eu já vou parar um pouco, porque daqui pra frente é só spoiler, tá? Eu vou contar o livro até o final, porque principalmente a última parte do livro eu acho maravilhosa. A melhor coisa do livro pra mim é essa última parte. Depois que ela conhece o Odisseu. É incrível, é incrível. Esse começo é muito interessante por causa da quantidade de mitos gregos e figuras gregas que você está acostumado a ouvir, né? Histórias e tal. Mas a última parte, o terceiro ato desse livro é bombom fino, cara. Bombom fino. Principalmente do ponto de vista feminino. Então, eu vou seguir a história até o final. Se você não quer saber, eu te recomendo parar aqui. Nós temos outros episódios tão legais quanto, que não tem spoilers. Se você gostou, por favor, compartilhe com seus amigos. Volte sempre, estamos aqui todas as segundas-feiras, às 17 horas. Mas, se você não quiser saber o que vai acontecer, tá bom? Se você quiser saber o que vai acontecer, fica comigo após o comercial. Oi, já já o episódio continua. Mas antes eu queria agradecer a sua audiência e te lembrar que o Li no Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Se você quer nos ajudar, por favor, compartilhe esse episódio com seus amigos. E estamos nos principais agregadores de podcast, inclusive agregadores gratuitos. Obrigada! Pois muito que bem. Lá nessa ilha, vai acontecer uma coisa muito engraçada com a Circe. A Circe sempre foi uma pessoa, né, uma divindade, uma ninfa muito solitária, mesmo estando cercada de pessoas lá nos salões do pai. Porque, segundo ela, sempre houve ali uma falta de atenção para com ela, e realmente a mãe era uma pessoa muito ruim, o pai a tratava com frieza, os irmãos eram péssimos, e o Aietes, que era o irmão mais novo, que era a grande companhia, vai embora. Então, mesmo cercada de pessoas, né, de outras divindades, ela sempre foi muito sozinha, e não só sozinha, como ela sempre foi muito subjugada por todo mundo. Quando ela vai para essa ilha e ela está só, por mais que eles coloquem lá para ela um salão, tal, não sei o quê, ela está sozinha. Só que ela passa a estar sozinha fisicamente. Ocorre aqui uma coisa muito bonita, que ela sozinha é obrigada a olhar para si mesma. Porque quando ela estava sozinha, cercada de pessoas, ela vivia em busca da aprovação dessas pessoas. Ela vivia em busca do amor da atenção dessas pessoas. Então, ela estava sozinha emocionalmente, mas ela estava sempre em busca de todos aqueles que a rodeavam. Quando ela está sozinha fisicamente, ela não tem mais ninguém para quem ela está buscando esse amor, essa atenção. Ela é obrigada a buscar esse amor e atenção dela mesma. Ela mesma, então, começa aos poucos a olhar para si. E quando ela faz isso, de que forma? Se relacionando com a natureza. Ela vai adotar uma leoa que ela descobre nessa ilha. Ela vai ter um relacionamento com os animais. Ela mesma vai cuidar da própria casa, da própria comida. Ela, aos poucos, vai explorando, então, através desse relacionamento com a natureza, os poderes dela, fazendo experimentos com ervas, fazendo experimentos com palavras. E ela, então, aqui realmente a gente começa a formação desse personagem como a grande feiticeira que a gente tem nos mitos gregos. É no momento em que é retirado dela as pessoas ao redor, porque aí ela não vai mais se arrastar pelo amor do outro. Ela vai, então, olhar para si mesma e vai buscar o amor dela mesma por ela. É linda essa parte. É lindo a ver esse personagem encontrando uma força interior. E mais bonito ainda, porque este personagem encontra a força interior se relacionando com a natureza. Não, gente, um dia desse eu falei pra vocês que daqui a 20, 30 anos eu quero, assim, me aposentar, casinha no interior, sítio, pra cuidar de bicho. É isso que eu vou fazer, porque claramente... Eu lendo esse livro pensando assim, ai meu Deus, como eu queria estar numa ilha deserta agora, cuidando sozinha das minhas coisas, entendeu? Sozinha as aspas, teria André, Moji e Viola, mas nossa, como eu queria, meu Deus do céu. E é isso, assim,
Esse desprendimento, claro que no caso dela foi obrigatório, mas foi muito bem-vindo. Mesmo assim, ela não está totalmente sozinha. Em alguns momentos, ela começa a ser visitada pelo Hermes, que é um deus olimpiano. Eles acabam, então, se tornando amantes. E é através do Hermes que vai vir o recado da irmã, a Pasífae, que nunca cuidou, nunca foi uma pessoa muito boa com ela, mas aí vem pedir ajuda a ela. E qual é a ajuda que a Pasífae solicita? A Pasífae vai pedir ajuda para dar à luz. Só que não é a luz a uma criatura qualquer. A Pasífae, quando ela saiu dos salões do pai, ela foi dada em casamento a um rei que tinha parentesco ali com os olimpianos. Esse rei é o rei Minos, da ilha de Creta. Minos, Minotauro. A Pasífae é a mãe do Minotauro. Contando rapidinho esse mito, porque no livro não é contado inteiro. O Minos, ele está em disputa, né? Muitos anos antes, ele está em disputa pela ilha de Creta com seus outros 2 irmãos. E ele, então, pede a Poseidon uma prova de que ele era amado pelos deuses, para que ele esfregue na cara dos irmãos que ele é amado pelos deuses, logo que ele seria a melhor escolha para ser o rei de Creta. Poseidon dá para ele um boi, um touro branco de chifres dourados. Nunca entendi isso, mas enfim. Sei lá, podia dar um peixe, sabe? Não sei. Seu litoral agora é guardado por tubarões brancos treinados, alguma coisa assim. Não, Poseidon, vou dar um boi, sei lá, enfim. Não fui eu que escrevi esse negócio. Aí dá pro Minos essa criatura, a saída do mar Egeu, e aí, por causa disso, o Minos consegue a coroa de Creta e vira rei. Só que existia um acordo entre o Minos e o Poseidon, que depois que ele conseguisse essa coroa, o Minos mataria esse animal em honra a Poseidon, né? Não era para ele ficar com o animal. Claro que o Minos vai ficar com o animal, vai sacrificar outro, achando que ia conseguir enganar Poseidon. Não consegue. Poseidon descobre isso e joga uma maldição para que esse touro, esse animal, seja uma criatura extremamente arisca e, inclusive, mate criaturas, mate as pessoas da ilha. Passa-se o tempo e Poseidon, não contente, solicita para Afrodite para jogar um feitiço na Pasífae, que é a esposa, até aí já está casada com Minos, irmã de Circe, né? A Pasífae se apaixonar. Ok. Disclaimer. Este podcast não é a favor da zoofilia, tá? Disclaimer. Enfim, solicitar que a Afrodite jogue um feitiço na Pasífae para que a Pasífae se apaixone pelo touro. E aí, o que a Pasífae vai fazer? Apaixonadíssima pelo touro, já que Pasífae era uma escrotinha mimada pela mãe, que não era do tipo que aceitava não como resposta. Ela vai chamar um cara muito inteligente chamado Dédalo e vai pedir para ele fazer uma forma, bolar uma forma para que ela consiga transar com o touro. Aí o Dédalo vai construir uma vaca de madeira, oca por dentro. Ok, sem detalhes. Mas enfim, a Pasífae entra na vaca e transa com o touro. Ela vai engravidar do touro e vai dar à luz, então, estará grávida do Minotauro. Minotauro é essa criatura meio homem, meio boi, extremamente arisco, que se alimentava de sangue. E para ser contido, a Pasífae vai solicitar para Dédalo criar um labirinto. E aí, de tempos em tempos, eles jogavam lá dentro do labirinto umas pessoas para que o Minotauro se alimentasse. Essa é o mito do Minotauro. O mito qual eu acompanhei numa série de episódios de O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu amava esses episódios, passava na cultura. Eu não sou, obviamente, eu nasci em 85, então quando eu nasci, o original já tinha passado, mas reprisou, quando eu era criança, na cultura. E eu assistia, eu adorava. E eu lembro que foram episódios da história lá do pessoal do Sítio do Pica-Pau Amarelo indo parar na Grécia Antiga e ajudando Teseu, porque Teseu vai ser o herói que vai conseguir finalmente matar o Minotauro. Mas enfim, voltando a Circe. Circe, então, é levada pelos homens de Minos até sua ilha, porém, primeiro ela tem que passar pela Sila, e ela fica em choque, porque ela finalmente percebe a merda que ela fez transformando
aquela ninfa, porque ela descobre que aquela ninfa que virou um monstro é um monstro que mata constantemente marinheiros. Então ela fica se sentindo péssima, porque ela percebe que, graças a ela, milhares e milhares de pessoas perdiam constantemente a vida naquela área ali do mar. Enfim, vai parar lá na ilha de Creta e ela vai então ajudar a irmã a dar à luz ao Minotauro. É uma cena bem gore, tá? Dela abrindo a barriga da irmã, enfiando a mão. E aí, quando ela enfia a mão, o bebê Minotauro desce a boca nos dedos dela e arranca 3 dedos. Claro que nascem de novo, porque ela não é uma semideusa, assim, enfim. Uma deusa, no caso. Aí ela arranca lá os dedos dela, mesmo assim ela consegue tirar ele com muito cuidado para os chifres não matarem a irmã. Uma coisa assim, e sangue, ossos e pedacinhos por tudo quanto é canto e tal. E quem tá do lado dela é o Dédalo. Ela e o Dédalo vão ter um caso amoroso. E nesse caso amoroso, ela vai conhecer o filho de Dédalo, que é o Ícaro. Que eu acredito que vocês também conheçam o mito. Se não conhecerem o mito, basicamente é Dédalo e constrói para o seu filho Ícaro asas para que ele possa voar. E é o filho único dele. E é muito bonito o relacionamento que ele tem com o filho, né? No livro é dito de porque ele acredita que o melhor dele é essa criança, ele sempre a quis, ele cuida dela sozinho e papapá, e como é doído pra ele quando o menino morre, que é graças a ele, né? Porque ele constrói, quer dizer, assim ele pensa, constrói essas asas, e essas asas são constituídas de cera, né? A cera da vela, da abelha, é o que sela essa asa, esse mecanismo da asa. E ele fala pro filho, não voe tão perto do sol, assim, não suba muito, porque quanto mais perto do sol você estiver, mais perigoso vai ser, porque a cera vai derreter. Mas a criança não escuta. No mito original não é uma criança, o Ícaro já é um homem feito, inclusive ajuda o pai a fazer o labirinto para largar o Minotauro lá dentro. Aqui ele ainda é uma criança. O menino sobe muito, as asas derretem, ele não percebe porque ele está, né, muito, muito encantado por estar voando, e ele então cai e morre no mar. A Circe está naquele momento com Dédalo, então ela vê todo o luto dele. É muito bonita essa parte. Eu gosto muito desse livro, porque é um daqueles livros que eu sempre falo, que é focado em personagem, relacionamento de personagem. Embora a gente tenha várias situações, né, várias histórias e mitos e reviravoltas e papapá, realmente o bom da Madeline Miller, que também é uma coisa que eu já tinha percebido no Troia, com o relacionamento lá do Aquiles com o namorado, é isso, é como ela escreve muito bem personagem, como ela faz com que o relacionamento entre esses personagens seja o veículo motor dessas histórias. E não só os grandes acontecimentos de um monstro marinho e de um minotauro, papapá. Enfim, a Circe, então, volta para o seu exílio na ilha. Ela tem ali um arranca-rabo com a irmã, que continua sendo uma pessoa escrotíssima. E ela percebe que a irmã, na verdade, não aprendeu nada, nem o Mitos. O Mitos meio que vai pegar o Minotauro e transformar uma vergonha que ele teria, né, de que a esposa traiu ele com um touro, em uma forma de, como eu posso dizer, de autopromoção, tanto que ele dá o próprio nome para a criatura, Minotauro, né? E ela fala, olha, os deuses, eles gostam dessas bizarrices. Os deuses gostam disso. Então, em nenhum momento eles vão olhar o Minos como alguém menor porque a esposa traiu ele com um touro. E sim, aquele rei que em sua ilha tem uma criatura que precisa ser alimentada com jovens, entendeu? Então, ela fala muito sobre isso nesse momento do livro, sobre como a hipocrisia dos deuses e a futilidade deles mediante a criaturas, né, bizarras, independente se essas criaturas estão ou não matando seres humanos, porque os humanos, os mortais, não são nada para os deuses. Ela bate muito nessa tecla. Ela volta para o exílio, aí é que a gente vai ter outro mito chegando, com Medea e Jasão. Esse mito a gente já tem aqui todo um episódio inteiro sobre ele, onde eu destrincho ele inteirinho, inclusive essa parte onde Medea e Jasão, saindo
da Cólquida, que é onde eles roubaram o velo de ouro, vão até a ilha da Circe, buscando expiação e purificação pela Medeia ter matado o próprio irmão, que também era sobrinho de Circe. Aqui, a gente vai ter uma situação bem legal, que é a Circe chamando, observando a Medeia e o Jasão, e percebendo que o Jasão não ama a Medeia tanto quanto a Medeia ama o Jasão. O que é um foreshadowing pro futuro, né? Porque Jasão vai abandonar a Medeia pela Glauce e tal. Ela, inclusive, chega com a Medeia, ela fala isso pra ela. A Medeia constantemente usa feitiços no Jasão, para que o Jasão fique calmo, para que o Jasão não perca a cabeça pelo que ela fez, para que o Jasão não olhe para ela como um monstro por ter matado o próprio irmão, e papapá. Ela constantemente está usando isso no Jasão. O Jasão, ao mesmo tempo, não a ama tanto quanto ela ama ele. Então, assim, a Circe vê de longe que aquilo ali é uma receita pro desastre. É uma receita pro desastre. Aquilo ali vai dar merda em algum momento. E ela fala isso pra Medeia. Ela fala, inclusive, pra Medeia: eu se fosse você não seguir essa viagem com ele, tá? A Medeia vai cagar pra ela. Vai falar umas verdades bem ácidas pra ela. E vai embora. Em seguida, chega o Aeetes, que é o irmão da Circe, que há muito tempo nem tava nem aí pra Circe, mesmo tendo sido criado por ela. E já chega assim, botando banca, falando assim: cadê Medeia? Quero Medeia. Aí a Circe fala assim: olha, ela passou por aqui. Aí ele: então me dá essa vagabunda porque eu vou matá-la, não sei o que. Ela falou assim: não vou te dar ninguém, principalmente porque eles não estão mais nem aqui, eles já foram embora. E aí o Aeetes vai crescer pra cima da Circe e finalmente, depois de, sei lá, 200 páginas, a Circe vai bater o grelo na mesa e vai falar assim: querido, o teu poder... Que ele fala assim: pois eu vou te punir por ter deixado ela embora. Ela fala assim: meu bem, você tem poder pra punir as pessoas na tua ilha. A ilha que tu ganhou do teu pai e que eu pedi pra ir pra lá e você não quis. Você não mandou eu encontrar minha própria ilha? Eu encontrei minha própria ilha. Isso aqui é meu exílio, mas é minha ilha. Então, você não vai me vir me punir porra nenhuma aqui, tá? Porque teu direito tu não tem. Finalmente... Não, gente, nessa hora, eu escutei pelo audiobook lá no audiobook da Amazon. Que podia me patrocinar, né, a Amazon. Podia pelo menos me dar esse audiobook gratuito aí, mas enfim. Aí, eu tava aqui... trabalhando ouvido, menina, quando ela falou isso, eu levantei e fiquei: esse, finalmente, meu bem, finalmente acordou pra cuspir. E aí o Aeetes fica puto, vira as costas e vai embora, e nunca mais vê a irmã, pelo menos nunca mais aparece nesse livro. E aí ela percebe, e nós leitores também, o quanto ela mudou do começo da história pra agora. Lembra que eu falei pra vocês? Formação, romance de formação de personagens, formação de caráter, formação de pensamento, formação de personalidade. É isso que a gente vai ter aqui. É isso que é um romance de formação. Que é o que a gente tem brilhantemente sendo escrito pela Madeline Miller neste livro. Você, obviamente, tem grandes outros nomes de escrevendo romances de formação. Oliver Twist é um romance de formação. Arrisco até dizer que Conde de Monte Cristo é um romance de formação. Mas, gente... fala muito mais comigo este livro, porque é um livro que fala principalmente sobre situações que mulheres encaram todos os dias e são muito, muito reais na minha vida. Então, eu amei. Obrigada, Gabriel, por ter me indicado esse livro. Enfim, vai passar o tempo e aqui a gente já vai pro final, quase para a segunda metade do livro, quase pro final, onde a gente tem uma situação que eu, particularmente, duas coisas. Fiquei impressionada de não ter sido colocado antes nessa narrativa. E segundo, fiquei impressionada pela forma com muita sutileza e ainda assim, contendo devido terror que essa situação tem, que é o estupro da Circe. Mais uma vez, Circe mora sozinha, com o tempo ela vai ter umas ninfas ali sendo mandadas para ela, né? Pelos reis, para que essas ninfas aprendam com a Circe cuidar de uma casa, já que ela vive lá sozinha. Mas ela é isso, ela é a dona de sua ilha e ninguém vai lá encher o saco dela. Mas ela ainda continua com esse pequeno amor pelos humanos, né? Principalmente depois que ela viu os marinheiros serem atacados pela Scylla, que ela se sente muito culpada, Chegam marinheiros chegam lá na ilha dela, acabam tropeçando na ilha dela, atracam lá. Ela recebe todos muito bem.
E no começo, eles a tratam muito bem, né? Muita reverência. E ela fica muito feliz, pensa assim, ai, olha só os humanos, eles sabem que eu sou uma deusa menor, eles sabem que eu sou uma ninfa, estão me tratando, me deferindo o tratamento que eu mereço, ai, que felicidade, não sei o quê. Só que ela vai percebendo que essas palavras carinhosas deles vão tomando um certo tom malicioso. Então, se antes era minha deusa, minha senhora, vira meu amor, vira minha querida. E aqui, abri um parêntese muito rápido, porque eu tenho me alongado muito nesse tipo de temática e eu já não quero mais falar sobre isso. É muito óbvio para uma mulher quando o elogio ele é malicioso. A gente sabe quando bom dia não é só um bom dia. Então, tenha certeza que a gente sabe. A gente sabe. É só isso que eu vou falar. E aí ela começa a perceber que tá tendo alguma coisa estranha ali. Ela vai para a cozinha dela. Aí ela fala assim, você viu os vinhos para vocês. E antes disso, rolou umas perguntas assim, do tipo assim, cadê o seu marido? Você tá sozinha aqui? Sabe? Aí ela vai lá para a cozinha, coloca uma erva no vinho dos homens. E ela fala assim, se eu falar tal palavra, eles vão cair isso no profundo na hora. Então, qualquer coisa que aconteça, eu tenho como me resguardar. Ela serve o vinho e tal. Dito e feito. Em um determinado momento, cai um silêncio no salão. Todos eles olham para o capitão levanta e ela não consegue falar a palavra, porque ele enforca ela na hora. E é quando ocorre o estupro dela. A cena em si, a Madeleine Miller foi extremamente respeitosa. Ela não cria um fetiche sobre essa cena. Ela não descreve com detalhes. Você tem, na verdade, uma descrição dos sentimentos e principalmente da confusão na cabeça da Circe. O que é, por si só, extremamente angustiante. Então, é muito óbvio, é muito, muito claro quando existe uma autora tem esse cuidado em cenas desse tipo. Inclusive, é dita uma coisa que foi por isso que eu falei, eu fiquei impressionada que demorou tanto nesse livro para ter uma cena assim. Ela fala, se fala, eu sou uma ninfa. É o tipo de coisa que acontece com a gente. Lembrem-se, se você conhece um pouquinho sobre mitos gregos, a quantidade de mitos gregos que tem ninfas sendo violentadas na beira do mar, na beira do lago, na beira do rio. A quantidade de ninfas que são violentadas em mitos gregos, porque era uma constante na vida das mulheres. Não que não seja uma constante hoje em dia. Aliás, uma vez, muito louco isso, porque eu acabei de lembrar que uma vez eu estava lendo uma matéria sobre meninas na África, numa região da África específica, que lembramos, África é um continente, né? Uma região da África, onde uma delas fala assim, meio que a gente já espera ser estuprada, porque é o que acontece. E é exatamente isso que a Circe vai falar. No final, eu sou só mais uma ninfa, porque aconteceu comigo mesmo na minha própria casa, na minha própria ilha. Assim que termina a situação, ela consegue falar, só que ela lembra que aquela erva, ela pode ser acionada por duas palavras. A palavra que faz com que eles durmam e a palavra que ela fala. A palavra que ela fala transforma ele em porcos. E aqui vem o gore do gore. Porque, aliás, esse livro é bacana porque tem muito gore, né? Muito, muito body horror. Eles se transformando em porcos, assim, com o som dos ossos quebrando e se realocando, sabe? Nos corpos. Cara, é muito, muito legal. Principalmente, é quase cartático. Principalmente depois da cena do estupro. Então é muito, muito louco. Muito, essa situação, a cena inteira, a sequência inteira, né, que a gente chamaria. A sequência inteira é muito boa. Embora tenha ocorrido um ato monstruoso, você tem em seguida uma vingança, então te lava um pouco a alma, assim, sabe? É uma coisa muito louca. Desculpa se você tá agora um pouco chocado comigo, mas foi muito, muito intenso eu ler essa cena, e principalmente o desdobrar dela. A Circe, então, por causa disso, vai ter um pouco de trauma de ser humano. E aí, toda vez que atracar no porto dela marinheiros, ela já vem com vinho com a erva.
E dessa vez, ela não perde o timing de falar as palavras. E ela diz que todos eles, sem exceção, todos eles, em algum momento, ficam em silêncio, olham para o capitão como se pedindo permissão para então violentá-la. E é nesse momento que ela sempre vai falar as palavras e transformar todos eles em porcos. Isso vai acontecer várias e várias e várias vezes, conforme as centenas de anos que vão passando, lembrando que ela é uma mortal, até que em um determinado momento chega um marinheiro com sua tripulação, que não é um marinheiro qualquer. Esse marinheiro é Odisseu, ou Ulisses, que a gente já conversou sobre ele lá no episódio sobre a Guerra de Troia. Então, bem bacana esse episódio, por favor, terminando isso aqui, vai lá ouvir, é muito legal. E a história, o mito que a gente vai ter aqui é o mito da Odisseia, que é o retorno de Odisseu para Ítaca, que seria seu reino, onde sua esposa Penélope está lhe esperando. Ele vai atracar, ela vai transformar alguns dos seus marinheiros em porcos, mas ele, através de sua inteligência e charme, consegue convencê-la a retransformar eles em seres humanos. E ele meio que fica por ali. Esses marinheiros e o Odisseu ficam um pouco ali com a Circe, acho que 2, 3 anos. Eles vão ter um caso amoroso e ela vai engravidar. Em determinado momento, ele quer voltar para Ítaca, porque mesmo tendo um caso com ela, em nenhum momento ele deixa de falar sobre Penélope, sua esposa. Não vou nem mais falar nada. Vai aí. Pense que você pensar nesse herói aí. Ele continua falando sobre Penélope, ele continua falando que ela com certeza está esperando por ele, ele quer voltar porque ele quer também ver o filho. E ela assiste e fala, beleza, vai lá, não posso fazer nada, nós somos pessoas muito diferentes mesmo, até porque você é um mortal e eu sou imortal, tal. E tem aquela dor no coração dela de que ela se apaixonou, é o segundo mortal que ela se apaixona, né? Se apaixonou pelo Glauco, agora se apaixonou pelo Odisseu. E eles são mortais, mesmo que eles ficassem juntos, ela iria continuar enquanto eles iriam morrer em determinado momento e tal. Ele volta e é aí que ela descobre que tá grávida. E aqui, pra mim, é a melhor parte do livro. Porque a gente vai acompanhar não só a gravidez dela, como a criação do filho, de quando ele era bebê até ele estar mais adulto, quando ele sai pra procurar o pai. Esse trecho do livro é ouro. É ouro. Porque em nenhum momento, eu não lembro se a Madeline Miller tem filhos, mas em nenhum momento essa mulher, a Circe, vai romantizar a gravidez e romantizar a maternidade. Em nenhum momento. Ao contrário, a gravidez dela é extremamente traumática, ela vomita muito, ela fica muito mal, ela fica 9 meses mal, sabe? Péssima. Um dia desse eu tava ouvindo a Tata Werneck dando uma entrevista falando que ela teve a pior das experiências com a gravidez da filha. Que ela, assim, descolou, sei lá, a placenta, ela deve ficar 9 meses parada, deitada, que ela tinha enjoos constantes, dores horrendas, sangramentos. A Circe vai passar por essas coisas. E a Tata Werneck fala que foi assustador, porque quando ela ousou falar sobre isso, que aparentemente é uma coisa muito comum, tá? O processo de gerar um ser humano dentro do seu corpo é bem traumático. Né? Não sei se você sabe, tem órgãos que vão mudar de lugar. Não tem, gente, não tem como isso ser indolor. Ela foi extremamente rechaçada nas redes sociais, que foi ameaçada até tal, porque existe uma seita, não é possível, não tem outro nome, uma seita de pessoas que acha que a mulher tem que engravidar, passar por tudo isso e assim, sem falar nada. Isso se chama misoginia, gente. Isso se chama misoginia, onde você está tirando um direito básico da mulher, que é sentir dor, né? Porque se não sentir dor, e se falar que sentir dor, e se falar que foi ruim, é porque tu não ama teu filho. A Circe vai falar exatamente isso, que foi horrível, que foi péssimo, mas que ao mesmo tempo, quando o filho dela nasce, que tem um nome horrível, que eu vou pegar aqui o nome que eu não vou lembrar, Telégonos. Quando o Telégonos nasce, ela é invadida por um amor incrível, ela é invadida por um sentimento maravilhoso, muito, muito maior do que o sentimento que ela sentiu, por exemplo, quando ela criou o irmão, mas que foi um processo horroroso. E, gente, é um processo muito complicado, tá? E aí, mais ainda,
a Madeline Miller é muito inteligente quando ela vai descrever os próximos passos da vida dessa criança com a Circe lá na ilha. A Circe vai descobrir que Atena, por algum motivo que ela não sabe, quer matar o filho da Circe. Quer matar o filho da Circe de todo jeito. Então ela coloca um feitiço ao redor da ilha para que a ilha seja imperceptível tanto para deuses quanto para mortais. E ela cria lá o filho dela sozinha. E ela fala assim que é muito louco, porque no começo da vida, aquela criança que ela ama tanto, ao mesmo tempo, dá muito trabalho. E ela ama, mas ao mesmo tempo ela sabe como é difícil. Ela às vezes olha para ele e fala assim, parece que a gente não se encaixa, parece que nós somos seres tão diferentes que a gente não se encaixa. E quando eu quero calor, ele quer frio, sabe? Tipo, é muito louco. E em nenhum momento, durante a descrição dela, das dificuldades de compreender o filho, do filho a compreender, deles dois caminharem juntos, deles serem vidas que, por mais que estejam entrelaçadas, não se chocam uma contra a outra, existe um amor materno muito grande. É muito bonito isso. E eu digo mais, gente, eu acho, tá? Mais uma vez, não tenho filhos, então não vou poder bater martelo aqui. Mas eu acho que quanto mais a gente entender isso, que a dificuldade de criar uma criança, a dificuldade de criar um ser humano, porque na vida, né, durante a extensão da vida de um ser humano, esse ser humano vai ser uma criança por uma porcentagem muito pequena de tempo, né? Então, quando você cria uma pessoa, você tem que pensar isso. Você não está criando apenas uma criança. Você está criando um ser humano que vai um dia, né, impactar ou não, positivamente ou não, a vida de várias outras pessoas que também tiveram mãe e pai. Então, se a gente conversar melhor, se a gente debater mais e mais sobre as dificuldades de criar um ser humano, e que essas dificuldades nada tem a ver com o amor materno que as pessoas, ou o paterno, ou enfim, é o amor que você possa sentir para esse ser humano que você deu à luz ou adotou, quantas mulheres não vão poder ser mais abraçadas e não vão poder entender melhor essa dor que é ter um filho e criá-lo? Quantas mulheres vão, talvez, tá? Talvez, lidar melhor com isso, entrar menos em depressão pós-parto, entrar menos em tristezas profundas, em ficar menos confusas. Gente, vamos conversar mais sobre isso. Vamos debater mais sobre isso. Não, você não é menos mãe ou menos mulher porque você olhou num momento que teu filho pensou, porra, não devia ter tido essa criança. Eu amo essa criança, eu amo esse bebê, eu amo, mas não devia ter tido agora. Você não é menos mulher por isso. Você não é menos mulher porque em algum momento você olhou pra sua barriga e falou assim, meu Deus, que dor, eu não aguento mais estar grávida. Você não é menos mulher por isso. E a Madeline Miller vai trazer exatamente isso com Circe. Circe não é menos mulher, ao contrário. Circe, por ter o discernimento de que essa relação conturbada e ao mesmo tempo natural dela com o filho não diminui o amor que ela tem por ele, só faz com que Circe se torne um personagem muito mais maduro do que no começo da história. Muito, muito bom. Nossa, olha, 10 de 10 esse livro. Muito, muito bom. Mas, enfim, esta criança vai crescer, esta criança vai perguntar sobre seu pai. E a Circe não vai esconder dela quem é o pai dela. Ela vai contar, olha, teu pai era o Odisseu, ele lutou na Guerra de Troia, tem essa história, ele era um grande herói, ele era o melhor dos gregos depois do Aquiles, ela vai contar tudo isso. E aqui eu acho que ela comete um erro, porque quando ela conta também pelo ponto de vista de uma mulher que amou este homem. Então ela vai florear um pouco, ela vai contar a melhor parte para essa criança. E por causa disso, ele vai crescer com uma idealização do pai. No momento em que ele decide sair e ir atrás do pai para conhecê-lo, tem uma pequena rusga ali, porque ela fala, pô, Atena tá atrás de ti para te matar, tal. Mas ele acaba convencendo-a. E é quando ela, então, escapa rapidinho lá do exílio dela para ir atrás de uma criatura marinha que tem, senciente, tá? Que tem em seu ferrão um veneno muito forte e ela consegue, numa cena muito bacana, muito bonita, desse embate que ela tem com essa criatura, um embate bem, bem materno, digamos assim.
E essa criatura consegue dar pra ela o ferrão dele. E ela leva o ferrão pro filho e fala assim, olha, tá aqui qualquer coisa, esse ferrão é capaz de matar Athena. Então, se acontecer alguma coisa, por favor, utilize para você se manter vivo. Ele vai até Ítaca, o menino. Essa parte a gente não vê, tá? Porque, mais uma vez, é tudo contado pelo ponto de vista da Circe. Então, só vai, o menino vai e meses depois ele volta. E quando ele volta, ele tá acompanhado pelo filho mais velho do Odisseu, que é o Telêmacos, e da Penélope, que é a esposa do Odisseu. E ela descobre que, em um determinado momento, o Odisseu foi tretar com o filho dela, sem saber que era filho dele também. E durante a treta, o Telêmaco matou o Odisseu. E ele tá arrasado. E aí é ela convivendo com essas 3 pessoas na ilha, sendo que, no começo, ela não entende muito bem o que a Penélope estava fazendo ali. E é quando elas vão, de uma maneira muito, muito distinta, conversar. A Penélope é uma mulher muito inteligente. E elas conversam sobre tudo o que aconteceu com a Penélope enquanto o Odisseu estava na guerra. Sobre por que eles não ficaram em Ítaca depois, porque, né, o filho nunca foi muito bem visto pelas pessoas de Ítaca. Como o Odisseu, por mais que fosse um grande herói, ainda assim era um homem que cometia erros e maus julgamentos e tal. E como essas 2 mães tiveram que lidar com isso, com essa figura mítica do Odisseu para com os filhos delas. E como foi um choque para esses 2 meninos, esses 2 homens, quando finalmente encontraram esse pai idealizado, não era o que eles esperavam. É muito louco, é muito bonito, é muito bem escrito, é muito bem desenvolvido isso na história. E aí, finalmente, o livro vai se encaminhando para o final, que é quando a Circe resolve acabar com o exílio dela, chama o pai na xixa, tem uma puta discussão com o pai e fala assim, eu vou sair, tu não tem poder de porra nenhuma, eu consegui sozinha isso, e eu quero ver quem vai me impedir de ficar, quem vai me impedir de sair. Ele, então, libera, entre aspas, tá bom, eu tô te liberando, entendeu? Uma coisa desse nível. Libera, entre aspas, o exílio dela, e ela vai... Primeira coisa que ela faz é matar Sila, coisa que ninguém nunca conseguiu, mas ela vai matar Sila porque ela quer aplacar essa culpa que ela sente, né, de ter criado esse monstro e ter tantas pessoas terem perecido mediante o monstro que ela criou. E termina, a Penélope vai ficar na ilha, porque a Penélope fala assim, não tem mais nada pra mim no mundo, vou ficar por aqui. Tem uma variação da história que o Telêmaco, que é o filho da Circe, casa com a Penélope, mas não acontece isso no livro. E aí, o Telêmacos, que é o filho da Penélope, meio que se apaixona pela Circe. A Circe se apaixona por ele também, mas uma paixão mais madura, menos idealizada. Uma coisa mais, né, distinta, até pela idade da vivência da Circe. E aí termina com ela descrevendo como era a vida deles, que eles vão de ilha em ilha, né? E eles são muito bem recebidos pelas pessoas. Ela é conhecida como uma grande curandeira e ajuda as pessoas e tal. E termina ela fazendo um feitiço para tentar se transformar em mortal, porque ela não quer mais a imortalidade, que na verdade até aqui nunca foi uma vantagem para ela. E ela quer passar o resto dos seus dias do lado do homem que ela ama, inclusive envelhecendo perto dele, mas não fica claro se o feitiço deu certo ou não, né? Não é definido no livro se esse feitiço realmente funcionou ou não. E fim de Circe, de Madeline Miller, livro escrito em 2018, disponível lá no Audible para você escutar. Lembrando que não sou patrocinada, mas trago dicas. Então, se você tem Prime Video, você tem Prime, você tem 3 meses grátis, então você consegue escutar esse livro lá. Se você não tem, você mesmo assim tem 30 dias grátis e você consegue também escutar esse livro lá. Eu acho que tem Galateia também lá, que é um conto dela, mas eu não vou dar certeza se tem Galateia, enfim. Mas tem Circe, muito, muito bom. Segundo livro que eu leio de Madeline Miller, maravilhoso, adorei. Foi uma leitura muito, muito gostosa,
Mais uma vez, um livro muito bonito, com um desenvolvimento de personagem muito bem construído, com momentos ali de pura beleza e pensamentos muito edificantes, mas ao mesmo tempo também com seu gore, também com seu ritmo, onde você tem coisas acontecendo. Então assim, 10 de 10 esse livro, viu? 10 de 10. Eu tô até lendo uns livros bons ultimamente. Tô feliz. Se você gostou desse episódio, por favor, compartilhe ele com seus amigos. Nós temos episódios que meio que são anteriores a esse, que é o episódio de Troia e o episódio de Medeia. Super te recomendo assistir, a ouvir, no caso. Estamos nos principais agregadores, alguns pagos, alguns públicos, alguns de graça. Você, por favor, dê 5 estrelas pra gente se você está ouvindo este podcast no seu Spotify, pra gente conseguir aparecer mais nas buscas do Spotify e mais pessoas conhecerem o Li no Livro. Se você quer mais informações sobre algumas coisas que eu citei aqui, é só assinar nossa newsletter clicando no link que está na descrição deste episódio. E estamos aqui todas as segundas-feiras, 5 da tarde, até dezembro, tá bom? Depois a gente vai parar e vai voltar só em fevereiro de 2024. Então, aproveite enquanto estamos aqui. Meu nome é Lívia Leão e esse foi o Li no Livro.